News começa agora a nossa última edição do programa Fato e Opinião especial das eleições 2018. Hoje aqui no nosso estúdio nós temos Eliezer Santos. Olá, pessoal. Henrique Brinco. Olá, pessoal. Olá, boa tarde a todos. E uma participação especial de Tamires Machado pela primeira vez aqui no nosso programa, né? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Nos 45 minutos do segundo tempo, Tamires está aqui. Programa menos machista. Agora tenho com quem compartilhar. Muito bem. Bom, gente, a gente vai comentar então o resultado, né, das eleições presidenciais. Ontem nós tivemos a eleição de Jair Bolsonaro com 55% dos votos válidos e Fernando Haddad com 45% dos votos válidos. Bom, eu queria começar aqui para a gente comentar um pouco a respeito do discurso de Bolsonaro, que foi algo tão comentado durante a campanha, né? Toda vez que ele dava alguma declaração pública, gerava muita polêmica, né? E ontem ele fez um discurso lido, obviamente, né? Ali, não sei se foi com os pitacos dele, mas tinha muito cara de assessoria mesmo, o discurso dele. Sim. E aí ele fala algumas coisas, né? Do tipo, faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. É uma palavra vã de um homem. É um juramento a Deus. Vamos falar, então, de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? Como é que vocês analisaram pelo menos esse trecho do discurso de Bolsonaro? É verdade, não, mas também... Eu acho que o discurso dele foi na linha... Primeiro que a questão que você falou, que não foi um discurso já preparado, um discurso lido, que a gente não sabe até que ponto foi feito pela assessoria ou por ele mesmo, mas eu acredito que um discurso para desconstruir um pouco aquilo que foi batido muito nele durante a campanha, né? Um discurso que fala de liberdade, de democracia e tudo o inverso do que os críticos, né, as pessoas que apoiam o Haddad, as pessoas que criticam o Bolsonaro colocavam, né? Justamente por ele ser um candidato muito mais voltando para um candidato que defende ditadura, um candidato que vai muito mais nessa linha do que na linha da própria democracia e liberdade. Então, eu acredito que esse discurso foi já pensado justamente para tentar desconstruir o que foi feito na campanha. Uma forma de suavizar, né, esse perfil mais militar, mais até do que se construiu dele na campanha, até porque ele vai governar para aqueles que votaram também em Haddad. Então, é uma forma de aliviar um pouco a tensão e tentar iniciar os primeiros passos no seu governo com um tom mais ameno, menos ríspido, né, como ele estava. Qualquer um dos dois que vencesse precisava fazer esse aceno para o centro, né? Sim. O Congresso está dividido, o país está dividido. Haddad teve uma votação expressiva, né? Foi uma votação apertada. O Brasil está dividido ainda. Então, assim, o Bolsonaro ele não pode também acenar só para um lado, né? Ele fez um discurso de união, sim, mas ele também deu umas alfinetadas na esquerda, né? Um dos trechos ele falou que não podemos conviver com o extremismo da esquerda, que eu não sei que extremismo é esse, né? Aliás, eu acho que a gente nunca teve um partido de esquerda realmente no comando do país. Isso, inclusive, quem fala é o próprio Jacques Wagner. Jacques Wagner, na sexta-feira passada, ele falou, né, que o Lula é muito mais social-democrata do que realmente alinhado com as esquerdas, né? Então, não sei que medo é esse que as pessoas têm, né? Porque é de esquerda, de esquerda, de esquerda, né? Gostei muito da atitude do Bolsonaro hoje, né? Respondendo lá o Fernando Haddad no Twitter. O Fernando Haddad fez um aceno ao Bolsonaro, né? Parabenizando, um aceno tardio. Eu achei que foi egoísta. Foi comentado ontem muito, né? Que no discurso dele ele não fez nenhuma referência a Bolsonaro ali diretamente. Na última eleição, Aécio Neves, quando perdeu para Dilma, ele ligou para Dilma, né? E como legítimo democrata tem que fazer, né? E no discurso do Haddad, que você vai ler daqui a pouco, o Haddad falou que ele ia ser chamado de canalha, né? Ficou com medo de ser chamado de canalha. Eu acho que, né, a gente precisa parar. Que Bolsonaro chamou ele de canalha e disse que se eleito ele seria preso. Exatamente. E ele não quis. Eu acho isso uma atitude bem antidemocrática. Eu acho que se a gente está cobrando democracia de um lado, eu acho que nós temos que dar o exemplo, né? E reconhecer que a urna foi soberana mesmo, né? Muita gente não queria o Bolsonaro. O Bolsonaro, não, apesar de ter vencido, né, pelas regras do jogo democrático, mas se você somar os votos brancos nulos e o voto do Haddad, dá muito mais do que a votação do Bolsonaro. Então, assim, o país não votou no Bolsonaro, né? O Bolsonaro ganhou dentro das regras do jogo, mas a maioria do país não votou nele,
Então ele precisa ter consciência disso. Pode falar. Não, só complementando que eu consegui pelo menos perceber uma diferença muito grande do discurso dele mesmo, que foi aquela primeira parte, e desse discurso lido. Né? E nessa primeira parte que ele estava ainda dentro de casa, não sei se vocês perceberam essa parte, que ele fala, vamos combater o socialismo, combater o comunismo e o extremismo. Não sei que comunismo Exatamente. é esse. E aí, quando você vai para aquele discurso lido de assessoria, então aí vem, né, o paz e amor, né? Vamos ter liberdade de expressão. E aí você começa a ficar, que discurso dúbio é esse? O que realmente passa pela cabeça de Bolsonaro? E como é que ele vai agir nos próximos 4 anos, né? Se muita gente já fala em fora Bolsonaro, né? Exatamente. Então, como é que ele vai agir aí nos próximos anos? Eu vou ser muito sincera, eu não consegui entender o que ele realmente estava passando ali para a sociedade, não senti... Teve um culto, né, antes? Mas ele é controverso. Exatamente. Exatamente. Cadê o Estado laico, né? Que deve ser. Então, mas durante toda a campanha ele foi controverso em vários momentos. Exatamente. Então, assim, não seria diferente ali. Então, acredito... você falou a questão do extremismo, né, que ele cita. E é engraçado que, se for olhar toda a repercussão que teve internacional, os sites e jornais, os principais do exterior, fala justamente que quem ganhou aqui foi uma extrema direita radical. Então, quem é colocado como extremista é o próprio Bolsonaro. E ele querer se valer desse discurso para poder desqualificar, combater o extremismo soa estranho. Lembrando também que essa campanha não houve uma discussão de programas, né? Bolsonaro se isolou. Não houve discussão, não houve discussão. Então, a não ser dos apoiadores nas redes sociais. Essa eleição foi bem de disputa de adversários, não era uma disputa de Era candidatos, né? Desqualificar o Exatamente, outro, né? Propostas nenhuma. E acredito também que os eleitores... Acho que até o Haddad colocou algumas propostas. Tentou colocar. Ele é o perfil, né? Mas o que eu vi também é que quem estava votando em Bolsonaro, em vários depoimentos, eleitores de Bolsonaro diziam o seguinte: a gente tem nem muita expectativa no governo dele. A gente precisa tirar o PT. Né? Então, essa ideia de tirar o PT acabou arrebanhando muita gente. E as pessoas não sabem definitivamente quais serão os atos de Bolsonaro. Ele tem aí 1 ano, talvez, que ele precisa fazer reformas que estão aí no governo Temer. E aí a gente vai medir a paciência do eleitorado de Bolsonaro aí. Se vai suportar as ações amargas que um governo precisa fazer. Tem reforma da Previdência. Reforma da Previdência, ele vai ter que manter o teto de gastos até... Inclusive, os analistas fazem uma estimativa de que o Brasil só vai voltar a crescer em 2024, 2025, né? Se manter o teto de gastos. Então, assim, é uma loucura isso, porque o Bolsonaro fez uma campanha populista, né? E vai ter que fechar o cofre mesmo, vai ter que cortar servidores, vai ter que... A não ser que ele tente aumentar impostos, né? Que aí ele vai trair o eleitorado dele, né? Porque o eleitorado dele quer uma carga tributária menor, né? Para ele sair dessa, né, e melhorar a economia do Brasil, ele teria que, então, ou aprovar a Previdência ou aumentar imposto. Então, ele está numa sinuca de bico aí que ele não vai agradar nenhum dos dois. É verdade. E ele vai encontrar também um congresso bem pulverizado, né? Com muita gente jovem, com mais partidos, com mais gente jovem, né? Mas com uma bancada também que... Conservadora. Né? Então, mas é um desafio de qualquer forma, né? Um desafio muito, muito grande. Ele é colocado como antissistema, né? Que ele candidato antissistema, mas ele, em algum momento... Ele é bem sistema, né? 27 anos no Congresso, a gente sabe... Mas o discurso dele é um discurso, vendeu esse discurso. Mas justamente quem está dentro do sistema, quando fala do sistema, tem uma audiência que uma outra pessoa, como João Amoedo, por exemplo, não conseguiu conquistar. Obviamente, também ele é novo, né? Mas Bolsonaro... Uma pessoa dentro do sistema, falando mal do sistema, parece que atrai mais pessoas. Então, ele encontrou esse caminho e pega um eleitorado que está extremamente decepcionado com a política. Ele não precisou apresentar uma proposta sequer, não precisou ir a debate para ter as suas ideias confrontadas. A não ser a questão das armas, né, que ele deixou muito claro. E que ainda assim não tem uma clareza sobre a ideia. O que é que vai acontecer? Você vai poder tirar um porte de arma, você vai estar autorizado em quais condições? Em qual legislação? Vai ser um plebiscito no país? Vai ser um decreto presidencial? Ninguém sabe. Então, até isso... O Laerte, aquele cartunista da Folha, fez até uma charge, tem até no Instagram dele, que mostra o púlpito, né, no desenho, o púlpito, e o eleitorado embaixo mexendo no celular.
o púlpito vazio, sem ninguém, sem nenhum Exatamente. político, o pessoal fazendo campanha lá. Ou seja, o Bolsonaro não fez campanha, não saiu de casa Não discursou. e foi eleito, não discursou, Não debateu. não deu a cara a tapa. E quem elegeu ele foi quem fez, foi o Bruno, né, as redes sociais, Exatamente. que fizeram a campanha por si só. E, inclusive, é uma eleição muito diferenciada, né? Você vê essa questão né, de um presidente eleito via rede social, uma eleição onde muitas pessoas se falava em política, mas pouco se debatia sobre política, né? Objetivamente, Exatamente. os aspectos, sim, mas... Poucas pessoas sabiam de fato, sabem ainda de fato, quais são as propostas de Bolsonaro. A eleição foi anti-PT, né? Isso ficou bem claro. Mas é um momento histórico pra gente, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora, né? Então, foi uma eleição totalmente polarizada, sim. Eu acho que em nenhum momento da história das eleições a gente teve uma eleição assim tão polarizada. E o que me preocupa um pouco, que eu acredito que seja de vocês também, são essas consequências, né? Que ontem, inclusive, nós publicamos no site Bocal News e nós vivenciamos muito de perto, inclusive com colegas jornalistas que sofreram agressões após o resultado das eleições. Nós vimos também que a Globo News, né, fez um trecho fez uma passagem ali se não me engano, na Avenida Paulista, Sim. que uma mulher estava com uma faca dentro da bolsa. E... Um eleitor em Minas Gerais comemorou com uma arma na mão, uma coisa assim. Exatamente. O outro também apontou uma arma nas redes sociais. Teve um relato, Isso né? aqui na Barra também Aqui na Barra teve um tiroteio. Uma jornalista foi no grupo. A gente tem um grupo de jornalistas que a gente sempre troca informações com o pessoal dos outros veículos. Aí uma jornalista também militante foi. do PT relatou ali na que estação foi da agredida. Lapa, eles colocaram a arma na cabeça dela e falaram várias palavras aí debaixo que não cabe aqui. É verdade. Mas ela E tava no muito Rio assustada Vermelho com também, que uma estudante também, né, apanhou aí, agredida por policiais. Chegou a desmaiar também. Chegou a desmaiar. Eu acho que o perigo da falta de clareza nas ideias de Bolsonaro acaba gerando isso. Várias pessoas que vão tomando esse discurso radical, que necessariamente ainda não está explicitado no governo federal, mas acaba inflamando as pessoas para viver num estado assim de extrema violência. E talvez o Bolsonaro, como ele já disse, eu não controlo os meus eleitores, né? Mas também é uma fala perigosa, porque a gente acaba vendo Acaba as pessoas lavando as mãos, né? Pôncio Isso, Pilatos, exatamente. Né? E as pessoas vão se envolvendo nesse sentimento de violência e de... Enfim, Eu acho que o pior disso é o que esse discurso representa, né, para cada um. É o que esse discurso vai tirar de cada um, né, para poder ter uma atitude violenta, racista. Os grupos de família de WhatsApp que Todos, dizem, né? Nossa, com certeza. Várias famílias aí laceradas. E o Natal aí vai ser mais ou menos. O Natal vai ser audiência de conciliação nas redes sociais. E no final das contas não era nem um embate sobre as propostas, né? Era sobre... Eu sou Bolsonaro e você é Haddad. E vamos nos odiar, talvez uma né? discussão sobre amor e ódio, democracia, ditadura. Eu acho que teve um lado muito positivo em toda essa discussão, porque eu considero mesmo que essa eleição foi atípica, assim, porque você via pessoas indo votar com um livro nas mãos, você via pessoas sentadas. Eu, no sábado, fui um dia antes da eleição, né? E na rodoviária, passei ali também na estação da Lapa, e as pessoas sentadas, distribuindo coisas sobre a Haddad e tudo, panfletando, mas não é só uma panfletagem normal, como, né, que é só... Não, as pessoas tinham a coisa do convencimento, de sentar, parei, rapidinho, 5 minutos aqui, vamos conversar, monta uma banquinha, toma um café, discute comigo sobre política. Então, acho que isso foi interessante, você querer convencer, ou querer pelo menos conversar sobre aquilo, que era o que o candidato Bolsonaro não fazia, porque ele não foi a debate, então ele não dialogou. Então, as pessoas que estavam contra ele queriam houve fazer uma união dessas pessoas, isso, né, que com pensamentos diferentes, mas todos na mesma linha de se manter a democracia e os direitos conquistados. Então, essa esquerda que se uniu já na reta final da campanha de Haddad, eu acho que por isso não surtiu muito efeito, né, já na última, foi uma união muito tardia e acho que não conseguiu fazer esse efeito como deveria, mas acho que isso é um resultado legal da eleição, né? De você também, por um outro lado, ver que pessoas se uniram em prol de uma causa. Você percebia que não era uma questão de
partidária. É. Você vai além. Exatamente. Né? Eu vi as cenas do Joaquim Barbosa, né, que foi o algoz do PT, né? O Joaquim Barbosa foi o grande responsável pelo sucesso do processo lá do mensalão no Supremo, né? Isso. Felipe Neto, que é um youtuber famoso, que também... Rodrigo Janot. Vários artistas também, no metrô, sabe? E conversando ali. Mas eu acho também que esse resultado deixa uma lição assim, preciosa para o PT. Primeiro que ele precisa rever o protagonismo da esquerda. Isso que a gente faz autocrítica. Exatamente. Precisa fazer isso e precisa... Jacques Wagner, na entrevista de sexta-feira, ele falou o seguinte, que o PT passou muito tempo no poder. E o poder consome tanto as atribuições como o próprio apego àquele conforto. Então, o PT deixou as atividades de rua, com os movimentos sociais. Isso foi retomando aos poucos a partir do processo do impeachment. Então, depois já veio a prisão de Lula. Então, assim, não houve talvez, tempo hábil para refazer essa onda toda de afastamento, né? As críticas de Mano Brown, lá em São Paulo, dizendo que o PT precisava voltar às raízes. Cid Gomes, quando foi apoiar em Fortaleza, disse que o PT precisava... Ele disse o seguinte, não é possível que está todo mundo errado e a gente está certo. Então, assim, fica aí uma necessidade de rever o partido, rever as prioridades de esquerda. O PT carregou um protagonismo, assim, talvez até um pouco egoísta. Lá atrás, Ciro Gomes. Talvez não, exatamente. E tudo isso porque o PT, na verdade, hoje é comandado ainda por Lula, né? O Lula queria tentar se livrar da própria pele e acabou afundando o partido. Né? O Jacques Wagner, ele é uma figura, eu já falei isso aqui no programa, ele é uma das poucas figuras conscientes ali dentro do PT. Inclusive, eu acho que o PT baiano vai ganhar um protagonismo muito grande a partir de agora. Né? E o Jacques Wagner não queria E ele defendeu que o PT abrisse espaço para Ciro, né? Que desse a vice a Ciro. E falando em Ciro, eu sempre escuto que o PT é muito melhor sendo oposição. Eu acho que o PT realmente está precisando desse momento para se renovar, de fazer um trabalho de esquerda diferente do que ele já vem fazendo, ou já vinha fazendo, né? E perdeu isso um pouco depois que chegou ao poder. Mas eu acredito que o grande nome da esquerda que vai surgir agora será mesmo o de Ciro Gomes. Né? Então, ele tentou se abster ali nesse apoio do segundo turno, porque é claro, óbvio, que ele pensa em 2022. Acredito que ele vai tentar resgatar um pouco da esquerda, né? Mas é uma esquerda mais... Ele só não pode fazer com Marina esquerda Silva, extrema. Né? Ele só não pode fazer com Marina Silva, assumir e aparecer daqui a 4 anos. Ele precisa construir isso. Ele vai tentar aí renovar a esquerda, né? Sim. Assim. Não, eu acho, sim, que ele tem força para isso, ele vai precisar militar muito, só que assim, pegou mal esse não posicionamento dele. Ele foi muito criticado, né? Porque muita gente esperava que ele eu acho que foi muito mais uma vingança pessoal, passou essa imagem. Entendeu? Ao mas não, do que uma discordância. Eu acredito eu tento que me colocar no lugar muito assim porque o eleitorado também não. Dele, o eleitorado dele é meio volátil. É um eleitorado de opinião, né? Então não é facilmente da noite pro dia que eles iriam, não, só porque Ciro transferir e volta. A diferença poderia ser um pouco menor. Sim. Mas não mudaria o resultado da eleição. E eu acho que ele, pensando nisso, justamente ele preferiu não declarar esse apoio, talvez por uma vingança, ou como ele falou, por motivos óbvios, né? Ele perdeu a eleição, ele foi para a Europa, né? Ele sumiu do embate político, então assim, ficou tudo muito esquisito. Verdade. E só queria terminar uma coisa. Política é cíclica, né? Então você tem os períodos de renovação. E o PT já completou 16 anos. 16. A mesma coisa que foi o período aqui do carlismo na Bahia, que teve um período de 16 anos. Se você não promover uma renovação dentro do seu governo, a tendência é que você perca esse protagonismo, talvez não consiga emplacar sucessores, que é o caso aqui da Bahia, do PT, por exemplo. Rui Costa foi eleito com o pé nas costas, como a gente diz, folgadamente. Só que a gente não vê renovação no PT baiano, por exemplo, para continuidade desse projeto. O único nome que surgiu agora foi Nelson Pellegrino, né? Que já se colocou aí na disputa para a prefeitura. Não sei se vai. Mas quem também está na disputa aí pela prefeitura de Salvador é Jorge Sola. Que tá eu também acho que não vai, não. Jorge Sola da mesma turminha lá da Gleisi Hoffmann, lá, aquela turminha do PT. Né? Que é meio sem noção um pouquinho. Mas ele está tentando, né? Então eu acho que essa renovação, entender que a política tem os seus ciclos, você precisa fazer isso, senão você vai morrendo. E o PT passou muito tempo no poder,
e deixou as bases, né? E eu acho que essa lição, assim, os líderes estão percebendo isso. Deixou as bases, deixou de trabalhar nelas. Não é só de estar junto em atos, não, mas deixou de investir nelas. Ou realmente o PT se renova agora, essa é a grande chance do partido se renovar, ou de fato... Essa geração pós-Lula, será? É porque o discurso contra poder, eu acho que é muito forte, né? Então, a partir do momento que você fica muito tempo no poder, o PT, inclusive, errou muito com relação aos sindicatos, né? Os sindicatos que tinham muita força, né? Os sindicatos, o sindicalismo tinha muita força, e aí quando o PT ficou no poder, todos os sindicatos eram governistas, né? E quem se ferrou foram os trabalhadores, né? No fim das contas. Então, o PT agora vai sair do poder, eu acho que ele tem que retomar realmente esse discurso aí das bases, né? Porque senão não volta em 2022, né? Se o PT não abordar, não fizer uma autocrítica e abrir mão de algumas coisas, eu acho que em 2022 não volta também. E só falando no discurso de Haddad ontem, né? Ele em nenhum momento, lógico, fez referência a Bolsonaro, né? Não parabenizou, só parabenizou hoje, depois de muita cobrança ali. E ele usou muito a palavra coragem, né? No discurso dele. De fato, foi muito corajoso o Haddad colocar-se como candidato à presidência, sabendo que ele seria bombardeado o tempo todo por causa da figura do partido e do PT. E ele falava muito no valor da coragem para defender a justiça a qualquer preço e dizendo que haverá resistência, né? E eu vi também nas redes sociais de Guilherme Boulos, ele falando que vai sim, eles vão continuar esse discurso de resistência e atos dessa resistência também. Então, eu já vi algumas organizações aí para algumas manifestações essa semana, já contra Bolsonaro, não sei se já seria o fora Bolsonaro, mas já estão se organizando nesse discurso de resistência, de ir para a rua, de se manter aí essa posição de partido de esquerda. Falou muito, né, na questão dele ser professor, né, a nação verá que um professor não foge à luta. Essa frase é uma foi frase bem muito emblemática, forte, né? Agradeceu, né, a ex-presidente Dilma, que estava lá, o ex-senador Suplicy. Falou muito, então, dessa questão dele como professor. E o que me chamou a atenção mesmo foi essa questão mesmo dele falar que haverá resistência e que vai se manter nessa pegada aí de esquerda. Eu acho que esse espaço foram 45 milhões de pessoas que votaram nele. Então não dá pra dizer que a eleição... Um curto período de tempo. Exatamente. Né? Também chegou aos 45 segundos. Tipo eu aqui. Né? Então eu acho que tem que fazer essa oposição, mas também tem que ser inteligente para não cair nesse revanchismo barato, transformar as ruas porque isso não faz sentido. Nós já estamos lá desde 2013, né? Exatamente. Nessa luta. E o país precisa voltar a um ritmo de desenvolvimento então precisa fazer uma oposição mais inteligente. E tem um detalhe também, que a gente está vivendo esse ambiente todo porque a economia está muito mal. Mas se você tiver em um período de um ano uma melhora na economia, o humor das pessoas muda. Então você precisa saber, inclusive, fazer oposição no período que as coisas começarem a melhorar. Porque a tendência das pessoas é recuar, não, já está... Entendeu? E manter uma oposição mais inteligente. Nos Estados Unidos teve muita crítica ao presidente eleito lá, mas a economia relativamente está indo bem. Então, você percebe que os protestos, os atos já diminuíram. E o Trump teve que fazer uma sinalização para o centro, né? Ele não fez metade do que ele prometeu. Né? Saiu agora a tirar os direitos das pessoas trans, mas foi um discurso eleitoreiro, claro. Né, porque lá está passando por uma eleição, mas assim, ele não consegue porque a Suprema Corte é muito forte, o Congresso é muito forte, né, as instituições funcionam nos Estados Unidos, então não existe essa coisa de poder supremo. A galera votou no Bolsonaro, acha que ele vai mudar o Brasil, que ele vai ter poderes imperiais, e não é assim que funciona, né? Nós temos o STF muito forte, muito atuante, o STF, inclusive, né, durante a semana passada, teve algumas sinalizações em prol da democracia, né, fez... Né, aquele aceno às universidades, né, que as universidades, em sua grande maioria, foram a favor de Haddad, né, mas o STF garantiu que as universidades têm o direito de opinar. Né? Você não pode cercear, invadir sala de aula ou cercear estudante de manifestar opinião. Então, o Bolsonaro precisa ter essa consciência e o eleitorado do Bolsonaro também precisa ter essa consciência de que o Bolsonaro vai decepcionar muita gente. É o que eu acho, pelo menos. Eu acho que, voltando à questão do discurso, acho que o discurso de Haddad ontem foi muito
para mobilizar a militância e os apoiadores. E aí eu diferencio porque em outras coberturas, como do impeachment e tudo, você via muita militância na rua. Nessas últimas agora, percebi, até falei com você no final de uma cobertura, não veio? E, gente, que interessante que eu não vi tanta militância. Eu digo assim, pessoas de movimentos sociais, as figurinhas carimbadas que a gente sempre vê. Claro que tem políticos, tem alguém do sindicato e tudo, mas você vê gente normal, verdade, sabe? Gente que não é de nenhum partido, ou que tem uma tendência para um partido, mas não é filiado. Gente que tá ali porque acredita naquilo, porque e queria aquele espaço ali, aquele momento. Então, eu acho que ele fez um discurso, como quem diz assim, vou dar um recado para vocês, que estamos juntos e vamos resistir, vamos continuar. Tipo, não acabou por aqui. A resistência e a luta, que é o que eles colocavam muito na campanha, e isso teve uma resposta também dos apoiadores. A luta não para dia 28, né? Não acabou ontem, muito pelo contrário, eu acho que agora intensifica. Então, eu acho que esse discurso foi voltado ali para aquelas pessoas, vocês não estão sozinhos não, sabe? Vamos todo mundo. Inclusive, isso repercutiu antes do discurso dele nas redes sociais, com muitas cards, né? Vamos dar as mãos e todo mundo segue Ninguém junto. solta a mão de Ninguém solta a mão de Inclusive, ninguém. essas foram as últimas frases do discurso dele, né? Não tenham medo, nós estaremos aqui, nós estaremos juntos, nós estaremos de mãos dadas com vocês, nós abraçaremos a causa de vocês, contem conosco, coragem, a vida é feita de coragem, viva o Brasil, viva o Brasil. Só um detalhe em relação a isso do não tenham medo, eu acho que isso foi muito do que foi passado, do sentimento que ficou. Muita gente com medo. E foi frase de Joaquim Barbosa também no Twitter, quando ele fez seu apoio, né? Um candidato me inspira a medo, eu vou votar em Haddad. Isso, então assim, não precisa ter medo, vamos ter coragem para continuar a luta. E a questão também Elisa lembrou das mãos, né? Sim. Ninguém solta a mão de ninguém. É. A questão do cuidado com o outro. Ontem o que eu vi de pessoas mandando mensagem, até eu mesmo mandei, onde você está, vá para casa, ou se cuida, porque a gente sabe que em um governo extremista, em um governo que propaga e dissemina essa questão do ódio, isso afeta diretamente as minorias. Isso é um fato, não tem o que ser questionado. Então, a gente sabe que as minorias são as mais afetadas porque são mais fragilizadas nesse sentido. Então, o cuidado com o outro, de você procurar saber onde está, eu acho que isso é algo que vai ficar dessa eleição, assim, sabe? Para que você continue com aquilo. Eu acho que o discurso dele foi muito voltado mesmo para isso. Então, só finalizando essa questão do discurso, o resultado dessas eleições tem impacto, né, um impacto forte aqui na Bahia e principalmente em Salvador, porque o próximo processo eleitoral é da Prefeitura de Salvador, das prefeituras, né? Sim. E aí eles têm uns dados aqui de que o prefeito ACM Neto perdeu mais uma vez. É ruim de transferir voto. É ruim de transferir sim. Em Salvador, Haddad teve 68,59 contra 31,41 de Bolsonaro. Que não foi muito diferente no primeiro turno, sim. Né? Em Feira de Santana, Haddad também vendeu, que é reduto de Zé Ronaldo, que fez campanha para Bolsonaro. Bolsonaro lá, Haddad teve 62,85 contra 37,15 de Bolsonaro. Então... Bolsonaro não ganhou nenhuma zona daqui de Salvador. Parece que ele só venceu em 3 das 417 cidades. Quatro municípios, né? Buerarema, Bahia toda, né? Mas eu digo de Salvador. De Salvador nenhuma zona. E olha que teve uma oficialização de apoio do prefeito de Salvador. Acho que também é uma nova fase do prefeito ACM Neto, que também saiu perdido, né, nessas eleições. Então, perdeu governo, perdeu tudo. Senado, perdeu toda a chapa. Só falando de número, na Bahia, aí vai uma vitória para o governador Rui Costa, que conseguiu 72%, puxar 72% dos eleitores para Fernando Haddad, e na Bahia Bolsonaro só teve 27,31%. Então, o próprio Rui teve 76 na eleição dele. E nessa última semana, até nos programas dele da rede social Papo Correria, ele disse que a meta era chegar ao mais próximo do que ele teve. Então, eu transferi voto mesmo. E ele usou todos os discursos, todos os programas para pedir voto. Para criticar Bolsonaro e pedir voto para Haddad. Então, ele conseguiu transferir esse voto com
com muito mais O facilidade. que não do foi o Neto. feito pelo prefeito ACM Neto, porque apesar de ele declarar que ia apoiar o prefeito, era muito difícil você ver o prefeito ACM Neto nos discursos dele Mas ele realmente argumentar o quê? Foi um pedindo apoio voto. oficial muito tímido, né? Exatamente. É aquele apoio de eu não posso apoiar o PT, Não posso me então eu vou colar. ter que É apoiar. porque o Neto, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Tá virando engraçado, porque eu falei que ele é habilidoso, né? Ele acabou perdendo tudo, né? Mas assim, eu acho que o Neto ele é esperto, porque ele sabe que se ele se colar muito na imagem de Bolsonaro, ele corre o risco de perder lá na frente, né? E eu acho, e aí já entra informações de bastidores, ele vai sim, com certeza, emplacar nomes no Ministério, inclusive está circulando já o nome do Aleluia, né, para o Ministério de Minas e Energia. Eu perguntei isso a ele ontem lá na coletiva no Palácio, logo depois da eleição de Bolsonaro, né, onde é que ele iria colocar o Aleluia. Ele falou que não quero fulanizar, não sei o quê, mas o Aleluia está praticamente certo. É uma aposta que eu estou fazendo aqui, né, no Ministério, até porque o Aleluia é muito próximo do Bolsonaro, né, eram muito próximos na Câmara, e o Bolsonaro vai governar com o DEM. Né? Ele prometeu, Não tem por que nem ser diferente. Assim. Ele entrou fez a campanha dizendo que iria governar com outsiders, com nomes de fora da política, mas já uma sinalização aí de que o DEM vai vir com força, até porque para ele ter força no Congresso, ele vai ter que negociar com partidos políticos, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Ele pode até usar a questão do mérito, que é o que ele colocou muito, de não, vou querer especialistas do meu lado e pessoas técnicas. Tudo bem que ele usa a questão do mérito, mas ele vai precisar usar a questão partidária, porque é o sistema que está ali. Ele precisa negociar, principalmente com um Congresso que tem muito mais partidos, que ele precisa articular com aquele partido, com os partidos que tem ali. Exatamente. Eu vejo que a vitória de Bolsonaro acabou virando uma janela federal para ACM Neto. Porque em 2020 ele vai deixar a prefeitura. Então, ele não vai ter mais nenhuma posição senão presidente do DEM, se até lá ainda estiver. Aí ele precisa de um espaço federal para não perder o protagonismo e em 2022 tentar alguma coisa. Nesse meio tempo, deve ter alguma ação dos ministérios que estejam com democratas lá, investindo na Bahia para ele gerar. Bem para ele. Se o governo se o governo tiver ruim também, ele assume o ônus. Exatamente. De ter apoiado. Acho que é por isso que ele está ainda assim pisando em ovos, né? Para não recair sobre ele nenhum desastre do governo Bolsonaro. Outra coisa também é a questão do PSL aqui. Você apostou agora há pouco em relação ao Aleluia. E eu aposto que o PSL aqui deve crescer, inclusive com figuras de políticos que são ligados a Neto. Acredito que vai ter um crescimento aí de aproveitar agora que vai poder, né, trocar de partido por conta da cláusula de barreiras. Então, eu acho que o PSL deve sim crescer. Tem mais nomes, né, na Bahia. Mais nomes na Bahia. De fato, o prefeito precisa, né, voltar a ser o protagonista desse grupo, que ficou esse período sem ninguém, né, os aliados muito chateados com ele, com raiva mesmo dele, mas ele precisa, porque ele é o nome da oposição aqui no nosso estado, a gente não tem outro nome, então o prefeito precisa realmente agora, né, acabou as eleições, vamos pensar direitinho, botar a cabeça no lugar e retomar esse protagonismo que ele tinha, né, e que provavelmente vai manter. Bom, é isso? É isso. Não, só uma informação. Há uma discussão muito grande, né, se o PT vai perder recursos, né, porque o Rui Costa foi oposição muito forte a Bolsonaro, né, então existe esse risco, né. Aí eu conversei hoje de manhã com o vice-governador João Leão, ele falou que não, que o Rui Costa não precisa de intermediários e que o Rui Costa vai para cima mesmo, vai negociar como um republicano e vai para Brasília, porque no governo Michel Temer, o Rui mandava sempre o João Leão lá para negociar né, em Brasília. Então, pelo que o João Leão está falando, o Rui vai para cima mesmo. E eu perguntei também sobre o PP, né, se o PP vai para a base, se não vai para a base. O João Leão disse assim, que o PP pode dar um apoio crítico ao governo Bolsonaro, apoiar no que for positivo, né, e ser oposição no que for, né, negativo. A linha do discurso de Neto também. Exatamente. É isso. Bom, desejo dias melhores para todos nós, né, que acabe esse discurso de ódio, de fato, e a gente
leve mais paz e amor aí para os nossos dias, para nossas famílias e nossos filhos. Eu que tenho filho, então até me emociona. Pronto, vamos preservar, vamos voltar às amizades, né? Vamos tentar agora que a gente reconciliar. continua, pelo menos, com essa coisa de fiscalizar, de vigiar. Exato, Isso é importante até mesmo para a democracia. E que o debate volte também. Eu achei muito legal dessas eleições, essa questão, né, de se falar mais de política, não se debateu, né, mas se falou muito sobre política, mas eu espero que a gente debata sobre política, que a gente fiscalize, né, de fato a gente fique de olho nesses políticos que nós elegemos nessa última eleição. Bom, eu agradeço a participação de todo mundo, né? Valeu. Quero dizer que a partir da semana que vem eu não estarei aqui, porque eu estou de férias. Mas vai rolar Falta Opinião. Fiquem ligadinhos. Vai continuar aqui pra gente, vocês debaterem sobre política. E vamos nessa, né? Que a vida segue. Então, obrigada a todos e acompanhem tudo no bocãonews.com.br e pelas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.